Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E esse é mais um vídeo em que eu vou responder o comentário de um inscrito aqui do canal. Se você está chegando agora, então seja bem-vindo. Essa é uma série de análise de dados que eu tenho ensinado algumas formas de fazer análise de dados em Python. A gente tem utilizado muito os pacotes Pandas e Matplotlib, mas eu também resolvi interagir um pouco mais com o pessoal que tem acompanhado a série e eu estou escolhendo alguns comentários para a gente explorar um pouco mais aqui juntos. E o comentário que eu escolhi para o vídeo de hoje foi o comentário do Victor Hugo Tartari, e ele comentou no vídeo em que eu ensino como abrir um dataset em Python. É o segundo vídeo da nossa série. E o Victor disse assim: Olá, tive certo problema ao tentar abrir o CSV do Enem. Ele não conseguia abrir, até tentei colocar no mesmo diretório do arquivo do IPython Notebook. Meu PC começou a travar bastante quando olhei o uso de memória estava em 97%, e o meu PC tem 16 GB de RAM. Você poderia me ajudar? Obrigado. Bom, em alguns outros vídeos eu já comentei que conjuntos de dados do Enem e conjuntos de dados como os do Enem podem ser um pouco difíceis de rodar no computador, a depender das especificações do notebook ou até do software, né, do sistema operacional que a gente está utilizando. Como a gente pode ver, o computador do Victor é um bom computador, que tem 16 GB de RAM. E ainda assim, o conjunto de dados do Enem travou. E bom, realmente esse conjunto de dados, ele é bem penoso para o computador, mesmo para um computador como o dele. Como isso é uma questão que pode aparecer com alguma frequência, se você quiser lidar com conjuntos de dados muito grandes, é importante saber que tipo de mecanismo a gente pode utilizar para contornar isso. Então eu vou apresentar aqui uma alternativa que pode ajudar todos vocês aí que têm acompanhado essa série e que não estão conseguindo importar o conjunto de dados. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui um método que a gente pode utilizar para identificar quanto que o computador está consumindo de memória para abrir o dataset. Então eu vou importar aqui o conjunto de dados do Enem. Enquanto o código rodava, eu fiquei aqui acompanhando o uso da memória do meu computador e o Python aqui chegou a utilizar 13 GB ao mesmo tempo. Você vê que depois de um tempo ele caiu, porque agora ele está conseguindo otimizar. Então o Python estava tentando colocar toda a informação na memória e uma vez que o comando rodou, ele passou a otimizar, então não precisa estar tudo na memória ao mesmo tempo. Mas dá para ver aqui que o consumo é bem intenso, né? E aqui tem uma informação interessante que é parecida com a que o Victor falou. Ele falou que no computador dele, o índice aqui de utilização da CPU chegou a 97%. Vocês podem ver que no meu também, ele já está em 97,6%, 97,8%. Então ele está utilizando de fato o máximo de memória que ele consegue. Bom, e aí está aqui o nosso conjunto de dados. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o método info, que nos dá a informação de memória utilizada pelo DataFrame. E esse método aqui, então, ele nos diz que o uso de memória desse DataFrame Pandas é de 19 GB. E a gente consegue entender por que no computador do Victor não estava rodando, porque realmente é muito alto, é maior que a RAM dele. E é curioso, né, porque o meu computador ele tem uma RAM inclusive menor que a do Victor, mas roda. E isso é muito por conta do meu sistema operacional. Então, eu uso um Mac, o sistema operacional é o macOS, e a Apple consegue otimizar bem o uso de hardware e software. Inclusive, é por isso que eles fazem o próprio hardware e o próprio software. O próprio Steve Jobs sempre falava muito sobre isso. People who are really serious about software should make their own hardware. You know? Tem uma solução para isso. E a solução é justamente a gente não importar o conjunto de dados todo de uma vez. Inclusive porque, se vocês forem lembrar, geralmente aqui quando eu faço os vídeos, eu não uso todas as colunas de uma vez. Eu tenho uma pergunta ou eu tenho uma hipótese que eu quero testar e eu tenho algumas colunas que eu vou utilizar para responder isso. Então a melhor forma de resolver essa questão é importar apenas as colunas que a gente precisa utilizar, o que a gente acredita que vai utilizar. Basicamente a ideia é a gente inverter aqui, porque o que eu fiz muitas vezes foi importar o conjunto de dados inteiro e depois filtrar as colunas que eu desejava. E agora a gente vai filtrar e importando. Filtrar antes de importar. E aí, pessoal, existe uma questão aqui que é importante, porque, veja bem, se o meu conjunto de dados ele é muito grande, como é que eu vou saber quais são as colunas que eu quero importar antes de abrir ele, se a minha máquina não consegue abrir ele? E aí é que está a importância de que dos dados, né, que a gente esteja utilizando, terem um dicionário de dados, que no caso os microdados do Enem tem. Então eu vou abrir aqui. Inclusive, eu vou mostrar aqui na pasta para vocês, os dicionários de dados do Enem, o tamanho do arquivo dele ele é bem pequeno, porque ele é só uma informação de descrição, que ele tem 39K. Já o CSV, ele tem 4 GB, né? E ocupa, enquanto aberto na memória, muito mais. Inclusive, se eu tentasse clicar aqui para abrir, os softwares que abrem esse tipo de arquivo teriam muita dificuldade. Eu já fiz esse teste e meu computador travou, que nem o do Victor. Embora no Python eu consiga abrir.
Mas então, olhando o dicionário dos dados, a gente consegue ter a noção de quais colunas que tem nesse conjunto de dados, o que elas representam, e a partir daqui a gente já pode escolher o que a gente vai querer importar. E como exemplo aqui, eu vou importar as primeiras colunas, a inscrição, ano, município e residência, até idade. Basicamente, o que a gente vai fazer é criar uma lista com o nome dessas colunas. Uma vez que eu tenho essa lista, eu vou utilizar aquele método readCSV para importar um novo data frame. Então aqui, pessoal, a gente vai utilizar o mesmo caminho do arquivo, os mesmos atributos que a gente já estava passando, mas a gente vai adicionar o atributo useCalls. E eu vou passar para ele a minha lista de colunas. E vou importar. E aí eu vou rodar aquele mesmo método info para a gente comparar o uso de memória desse novo data frame. Uau, olha a diferença. 8 colunas, a gente caiu para um uso de memória de 900 megabytes, que é muito inferior aos 19 GB que a gente tinha antes. E aí, pessoal, a gente ainda tem uma outra opção, que é a de escolher o número de linhas que a gente vai importar. E aqui eu vou fazer um parênteses, que é o seguinte. Se a gente tirar linhas do nosso data frame, a gente vai estar diminuindo a nossa amostra. E isso vai comprometer a nossa análise de dados. No entanto, se você quer utilizar o conjunto de dados apenas para aprender, e você quer aqui diminuir ao máximo a possibilidade de travar, o seu computador travar, você pode sim utilizar essa possibilidade. E para isso é só utilizar o atributo nRows, que seria number of rows, número de linhas, e passar um número para ele. Então aqui você vê, se eu passar 1, ele vai importar uma linha apenas. Olha só, ele importou apenas a primeira linha do meu CSV. E é muito rápido, obviamente vai rodar muito rápido. Eu posso passar qualquer número aqui para ele. Mas aí então a observação é a seguinte, se você quer fazer uma análise séria do seu conjunto de dados, eu não recomendo que você elimine por linhas, mas sim por colunas. Então você, sabendo as características dos dados, escolhe as colunas, né, as variáveis do seu conjunto de dados que você quer trabalhar para inferir alguma informação sobre essa sua amostra, e aí você importa apenas essas colunas, e o seu computador vai agradecer muito. Então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez ao Victor por ter mandado essa dúvida. Eu espero que eu tenha ajudado ele e a outras pessoas que tenham passado por esse problema. Se você também tem algum tipo de dúvida, que nem a do Victor, ou algum comentário, sugestão para fazer, deixa aqui embaixo. Quem sabe você não pode aparecer aqui no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima!